Eu tinha 40 anos quando entendi, de verdade, o que significa ter um espaço que é inteiramente seu. Não estou falando de uma casa inteira, não estou falando de um apartamento ou de um endereço no registro de imóveis. Estou falando daquele cantinho específico, aquele pedaço de chão, onde você coloca as coisas que importam do jeito que elas importam. E ninguém toca, ninguém move, ninguém reorganiza, nem com a melhor das intenções do mundo. O meu cantinho era o quarto de costura. Quando nos mudamos para Belo Horizonte, o quarto menor ficou vazio por quase 2 meses. O meu marido queria transformar em depósito. Eu queria transformar em algo que eu não conseguia nomear direito, mas que sentia no jeito que eu parava na soleira, olhando para aquelas paredes brancas, com uma vontade estranha de sorrir sem motivo aparente. Até que numa tarde de sábado, eu disse a ele: "Esse quarto é meu." Ele me olhou com aquela expressão de quem não entende completamente, mas reconhece que não precisa entender para respeitar. "Tudo bem," ele disse, e foi assim. Levei 1 mês para organizar. Não porque fosse grande, pelo contrário, era pequeno demais para ser um escritório de verdade e grande demais para ser ignorado. Tinha uma janela que dava para o quintal e lá fora havia um pé de jabuticaba que o dono anterior havia plantado e que, naquela época, eu ainda não sabia que ia me fazer companhia por tantas manhãs. Coloquei uma mesa encostada na parede lateral, uma cadeira giratória que achei num brechó do Barreiro, uma estante de madeira clara, com 3 prateleiras que o meu marido montou numa tarde de domingo, enquanto eu ficava apontando o nível para garantir que ficasse alinhado. E coloquei a máquina de costura da minha mãe. Ela não era antiga o suficiente para ser considerada vintage, nem nova o suficiente para ser funcional. Era uma Singer dos anos 80, de cor bege amarelada pelo tempo, com algumas peças que já não encaixavam direito. Eu não sabia costurar. Nunca aprendi, na verdade. A minha mãe tentou me ensinar 3 vezes e nas 3 eu me distraía no meio, e ela acabava fazendo sozinha enquanto eu assistia. Mas quando ela morreu, 2 anos antes de a gente se mudar para cá, aquela máquina foi a primeira coisa que eu pedi para trazer. Minha irmã me olhou sem entender. "Você não costura," ela disse. "Eu sei," eu respondi. E não precisei explicar mais nada. A máquina ficou sobre a mesa, coberta por um pano de algodão azul que a minha mãe usava para proteger tecidos finos. Do lado, eu coloquei uma caixa de madeira com a tampa arredondada, onde ela guardava linhas, agulhas, botões avulsos, 1 centímetro enrolado que devia ter décadas. Dentro da caixa tinha ainda um bilhetinho com a letra dela, escrito num papel de lista de mercado, que dizia apenas: "Linha preta, reposição." Uma coisa banal, cotidiana, sem nenhum valor objetivo. E ainda assim eu dobrei aquele papel com cuidado e guardei no fundo da caixa, debaixo de tudo. Aquele quarto não era um ateliê, não era um escritório criativo. Era onde eu ia quando precisava de silêncio que não fosse vazio. Onde eu ficava olhando para a máquina sem ligar e para o pé de jabuticaba pela janela e me sentia, de um jeito que é difícil de descrever para quem não perdeu ninguém assim, um pouco menos sozinha. Foi o meu marido quem me contou sobre a visita da sogra numa segunda-feira à noite, enquanto a gente jantava. Ele falou de um jeito que eu já aprendi a reconhecer em 12 anos de casamento. A voz um pouco mais calma do que o necessário, o olhar pousado no prato com mais atenção do que a comida merecia. "Minha mãe quer vir nos visitar." Eu mastiguei devagar. "Por quanto tempo?" Ela falou em 2 semanas. Eu pus o garfo na borda do prato e olhei para ele. A minha sogra morava em Governador Valadares. Tinha 68 anos. Era viúva havia 6. E desde então, havia desenvolvido o hábito de visitar os filhos em sequência, como se fosse uma rota de distribuição afetiva. Ela era uma mulher boa, a minha sogra. Eu gostava dela de verdade. Era atenciosa. Rezava antes de dormir. Fazia o melhor frango ensopado que eu já comi na vida, e tinha uma forma de olhar para as pessoas que fazia você se sentir visto de um jeito que pouca gente consegue. Mas ela também tinha um hábito que eu já havia notado nas visitas anteriores. Ela organizava. Onde ela chegava, ela arrumava. Não por maldade, não por crítica, mas por um impulso que parecia tão natural nela quanto respirar. Era a linguagem de amor dela. Ela demonstrava afeto através das mãos,
através do que arrumava, do que limpava, do que reorganizava para funcionar melhor. Eu sabia disso porque havia acontecido antes. Na última visita, ela tinha passado uma manhã reorganizando a despensa enquanto eu trabalhava. Quando cheguei para o almoço, as coisas estavam diferentes, e ela estava orgulhosa, mostrando o novo sistema com um sorriso genuíno. Eu sorri de volta e não disse nada, mas aquela despensa ficou diferente por meses, porque eu não queria parecer ingrata desfazendo o que ela tinha feito com carinho. Você já disse que tudo bem? Perguntei ao meu marido. Ela ainda não comprou a passagem, ele disse, mas eu disse que provavelmente sim. Eu respirei fundo. Aquele provavelmente ficou ali na mesa entre a gente como um objeto que nenhum dos dois queria pegar primeiro. Olha, eu disse, fico feliz de receber sua mãe. Você sabe que eu gosto dela, mas 2 semanas é muito tempo, e eu precisava ser consultada antes, não depois. Ele assentiu. Eu sei. Desculpa. Vou acertar com ela os dias. E ela vai ficar no quarto de hóspedes, eu disse. Ele teve uma expressão que durou meio segundo a mais do que deveria. Eu entendi imediatamente. Ela perguntou sobre o quarto de costura. Eu disse, mais do que perguntei. Ele ficou quieto por um instante. Ela disse que o quarto de hóspedes é muito quente. Ele falou por fim. E que o seu quarto tem aquela janela bonita para o quintal. Não, eu disse, com simplicidade, sem drama, sem discurso. O quarto de costura é meu. Ela fica no quarto de hóspedes, ou a gente vê uma pousada aqui perto. Ele me olhou por um momento. Depois fez aquela respiração dele de quem sabe que não tem como argumentar e que também sabe que eu estou certa. Tudo bem, ele disse. Vou falar com ela. A minha sogra chegou numa quarta-feira de tarde, de ônibus executivo, porque ela nunca quis que ninguém fosse buscá-la, em lugar nenhum. Desceu com uma mala grande, uma sacola de tecido com mantimentos que ela havia trazido de lá, e aquele sorriso dela que tomava a metade do rosto. Me abraçou com força, disse que eu estava com a cara boa. Perguntou sobre a casa como quem já sabe que vai amar. Quando entrou e viu a sala, deu uma volta completa olhando para tudo com olhos brilhantes. Vocês fizeram bonito aqui, ela disse. Dá para sentir que tem cuidado. Os primeiros dias foram tranquilos. Ela acordava cedo, fazia café sem ser pedida, deixava a cozinha mais limpa do que encontrava. À noite ficávamos na sala conversando até tarde. Ela contava histórias de Valadares, da turma da igreja, de uma vizinha que havia começado a fazer bolos por encomenda e estava ganhando dinheiro de verdade. Eu ria de verdade, não aquele riso educado que a gente dá quando está tolerando uma situação. Era bom tê-la ali. Na sexta-feira, percebi que os vasos da varanda tinham sido mudados de lugar. Os 2 menores que eu havia colocado do lado esquerdo estavam agora do lado direito. Uma mudança pequena, sem lógica aparente para mim, mas que eu notei imediatamente porque sabia exatamente onde cada coisa ficava. Ok, pensei. Ela tem o jeito dela. No sábado de manhã, o suporte de temperos da cozinha havia sido reorganizado em ordem alfabética. Manjericão antes de orégano antes de páprica. Eu uso os temperos por intuição, não por ordem, então aquilo ia me atrasar toda vez que eu fosse cozinhar, mas não disse nada. Desfiz em silêncio quando ela saiu para comprar pão. Na segunda-feira trabalhei o dia inteiro em casa. A minha sogra foi ao centro com o meu marido para conhecer o mercado coberto. Voltaram no fim da tarde, ela animada com as compras, ele carregando sacolas com aquela expressão de quem foi ao mercado para dar uma olhada e de alguma forma saiu com meio peixe salgado e 3 pacotes de biscoito de polvilho. Eu estava ainda na frente do computador finalizando um projeto. Ela bateu levemente na porta do meu escritório, perguntou se eu queria um chá. Eu disse que sim com um sorriso de gratidão. E só isso. Ela respeitou o espaço sem que eu precisasse pedir. Na terça-feira, saí para um compromisso do lado de fora. Uma reunião presencial com um cliente no Savassi que durou mais do que o esperado, e depois passei na casa de uma amiga que estava mal com uma separação recente. Cheguei em casa por volta das 6 da tarde. Meu marido não havia voltado do trabalho ainda. A minha sogra estava na cozinha. Quando caminhei pelo corredor em direção ao meu quarto para deixar a bolsa, passei pela porta do quarto de costura e parei. Ela estava aberta. Eu nunca deixava aquela porta aberta quando saía. Entrei devagar.
Levei alguns segundos para identificar o que era diferente, porque o corpo percebe antes da cabeça, e o que o meu corpo percebeu primeiro foi aquela sensação de quando você entra num lugar que deveria ser seu e algo não está no lugar certo, sem que você consiga nomear o quê. Depois os olhos foram se acostumando. A máquina de costura havia sido desempoeirada. Isso eu percebi pelo pano azul que a cobria, que estava dobrado diferente e colocado sobre a cadeira em vez de sobre a máquina. A estante havia sido reorganizada. Os rolos de tecido que eu guardava na prateleira de cima, embrulhados do jeito que minha mãe me ensinou, estavam agora abertos, esticados para mostrar as estampas, como numa loja. A cadeira estava em outra posição, afastada da mesa, virada levemente para a janela de um jeito que para qualquer pessoa de fora pareceria mais funcional, mas que para mim não era o jeito que eu havia colocado. E a caixa de madeira da minha mãe não estava sobre a mesa. Eu procurei com os olhos. Estava na prateleira debaixo da estante, encostada no canto direito, com a tampa levemente desalinhada, como se alguém tivesse aberto para olhar o que havia dentro e fechado sem prestar atenção no encaixe. Eu fiquei parada na soleira daquele quarto por um tempo que não consigo medir. Não era raiva, não ainda. Era algo mais fundo, mais quieto. Aquela sensação de quando alguém entra no seu espaço e você se sente estranha dentro dele, como se de repente você precisasse de permissão para ocupar um lugar que é seu. Fui até a cozinha. A minha sogra estava mexendo numa panela, de costas para mim. Quando me ouviu entrar, se virou com um sorriso. Arrumei um pouco o quartinho ali, ela disse antes que eu abrisse a boca. Estava com muito pó em cima da máquina, coitada. Abri os tecidos para arejar, ficou mais bonito assim, dá para ver as estampas. E coloquei aquela caixinha na prateleira porque sobre a mesa estava ocupando espaço. Eu a olhei. Ela olhou de volta com a expressão de quem espera um obrigada. Eu vi, eu disse. E fui para o quarto trocar de roupa. Sentei na borda da cama por alguns minutos. Ouvi a voz da minha sogra na cozinha cantarolando alguma coisa, o barulho da tampa da panela sendo levantada e posta de volta, o portão da rua abrindo e os passos do meu marido no corredor. Respirei devagar. Eu não queria reagir no calor do momento. Já havia feito isso em outras situações da vida e sabia exatamente como terminava. Eu dizia algo que não era exatamente o que eu sentia, a outra pessoa ficava na defensiva, a conversa saía dos trilhos, e no fim ninguém entendia nada direito. Fui ao banheiro, lavei o rosto, me olhei no espelho por um momento. Você tem 40 anos, eu pensei. Você sabe conversar, mas não era o momento certo ainda. Tinha muita coisa dentro de mim que precisava assentar antes de virar palavra. Naquela noite, depois do jantar, enquanto a minha sogra assistia a uma novela na sala, chamei o meu marido para o quarto. Fechei a porta e sentei na cama. Ele ficou perto do armário com aquela postura de quem já sabe o que vem e está se preparando. Me conta o que aconteceu hoje, eu disse. Ele suspirou. Ela perguntou se podia arrumar um pouco ali. Eu disse que era o seu espaço e que achava melhor você chegar primeiro. E mesmo assim, ela entrou, eu disse. Ele ficou quieto por um segundo. Ela disse que ia só dar uma olhadinha. E quando eu percebi, ela já estava lá dentro há um tempo e eu não quis fazer uma cena na frente dela. Eu o olhei com calma. André, você se lembra do que a gente conversou antes de ela chegar? Lembro. O que você disse que ia falar com ela sobre os espaços da casa? Ele passou a mão no cabelo. Eu falei. Mas foi uma conversa rápida. Você sabe como ela é. Ela concorda na hora e depois não conecta mais o que foi dito com o que está fazendo. Eu respirei fundo. Essa frase específica, eu havia ouvido em variações diferentes ao longo de 12 anos de casamento. Ele era um homem bom, o meu marido. Presente, atencioso, que realmente me via na maior parte do tempo. Mas ele tinha esse ponto cego com a mãe dele, essa tendência de suavizar as coisas antes que chegassem a ela, de resolver pelo caminho mais curto. E o caminho mais curto, às vezes, significava eu engolindo algo que não devia engolir. Você não achou mais fácil não insistir? Eu disse. Ele ficou quieto. Eu continuei. Aquele quarto é o único espaço nessa casa que é completamente meu. Não é escritório compartilhado, não é quarto de visitas, não é área comum.
É onde eu coloco as coisas que importam para mim do jeito que elas importam. Aqueles tecidos na prateleira estavam enrolados daquele jeito porque era o jeito que minha mãe enrolava. Eu nunca desfiz porque eu não quero desfazer. A cadeira estava naquela posição porque de lá eu enxergo o pé de jabuticaba pelo ângulo certo de manhã cedo. Ele assentiu, ouvindo. Tem uma coisa que não é pequena, André. Eu parei porque precisava falar essa parte com cuidado. A caixa de madeira que estava sobre a mesa era da minha mãe. É onde ela guardava as linhas, as agulhas, os botões. Tem um bilhetinho com a letra dela lá dentro. Alguém pegou essa caixa, abriu, olhou o que tinha dentro e colocou em outro lugar com a tampa torta. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, eu vi que ele havia realmente entendido. O que você quer fazer? Ele perguntou. Quero conversar com ela amanhã de manhã, com calma, eu disse. Mas essa noite eu vou colocar tudo de volta. Quer ajuda? Ele perguntou. Vou sozinha, eu disse. Mas obrigada. Esperei a minha sogra ir dormir. Era quase meia-noite quando ouvi a porta do quarto de hóspedes fechar. Fiquei mais 20 minutos na cama fingindo ler, só para ter certeza. Depois me levantei. Fui pelo corredor na ponta dos pés. Abri a porta do meu quarto de costura e acendi o abajur pequeno que fica sobre a mesa. Comecei pela máquina. Peguei o pano azul da cadeira e dobrei do jeito certo, com as dobras para dentro, como a minha mãe fazia, e cobri a máquina de volta. Passei a mão por cima do tecido por um instante, depois fui para a estante. Os tecidos enrolados eu desfiz um por um e tornei a enrolar do modo que estava, cada um com a dobra na direção certa, cada um ocupando o espaço que eu havia medido mentalmente para cada um. Não precisei pensar muito. A memória das mãos fez o trabalho. Movi a cadeira de volta para a posição certa, testei o ângulo, ajustei mais 2 dedos para a esquerda. Sentei por um segundo para confirmar. Sim. Dali, eu enxergava o pé de jabuticaba enquadrado pela janela, um pouco mais para a direita do centro, do jeito que eu gosto. Por último, fui até a prateleira debaixo da estante. Peguei a caixa de madeira com as 2 mãos, do jeito que eu sempre pego, com cuidado, como se ela fosse mais frágil do que é. Ajustei a tampa no encaixe certo. A coloquei de volta sobre a mesa, no lado esquerdo, perto da janela, no lugar onde a luz da tarde bate de um jeito específico que eu gosto de olhar quando entro no quarto. Fiquei olhando para ela por um tempo. Oi, mãe, eu pensei, desculpa o transtorno. Apaguei o abajur e voltei para a cama. Dormi com mais calma do que esperava. Na manhã seguinte desci antes de todo mundo. Coloquei a chaleira para ferver, fiz café, peguei a minha caneca preferida, aquela de esmaltado verde que comprei numa feira de artesanato em Tiradentes, quando eu e o meu marido fomos comemorar 10 anos juntos. Fiquei em pé perto da janela da cozinha, olhando para o quintal enquanto o café esfriava um pouco. Quando ouvi os passos da minha sogra na escada, não me virei. Ouvi ela descer, caminhar pelo corredor, e então o silêncio que se seguiu enquanto ela passava pela porta do meu quarto de costura. Esperei. Depois me virei com a caneca na mão. Ela estava parada na entrada da cozinha com uma expressão que eu não conseguia descrever exatamente. Não era culpa, não era defensividade. Era mais como surpresa misturada com algo que ela estava processando por dentro. Bom dia, eu disse. Você reorganizou de volta, ela disse. Não era pergunta. Reorganizei, eu disse. Tem café fresco, quer? Ela entrou na cozinha, pegou uma xícara do armário, se serviu, ficou do outro lado da bancada segurando a xícara com as 2 mãos. Eu pus a minha caneca sobre a bancada e a olhei. Eu sei que você fez com boa intenção, eu disse. Eu te conheço há 12 anos e sei que é assim que você demonstra carinho. É fazendo, organizando, melhorando as coisas para as pessoas que você ama. Então foi por maldade. Mas aquele quarto é o único espaço nessa casa que é completamente meu. E cada coisa lá dentro está onde está porque eu coloquei ali de propósito. Quando você mudou as coisas sem me perguntar, mesmo que fosse para melhorar, você tirou isso de mim. Eu precisava que você soubesse. Ela ficou quieta por um tempo que pareceu longo, mas talvez não fosse. A caixinha, ela disse por fim, com uma voz levemente diferente. A caixa de madeira era da minha mãe, eu disse. Ela fechou os olhos por um segundo,
Quando abriu, eu vi que não era uma resposta sendo ensaiada. Era ela processando algo real. Eu não sabia, ela disse. Eu devia ter perguntado antes de entrar naquele quarto. Ela parou, pousou a xícara sobre a bancada. Eu faço isso. E eu percebi pelo tom que não era desculpa. Era ela tentando se entender em voz alta. Entro nos espaços das pessoas como se fossem meus. Sempre fiz isso. Na casa da minha mãe, na casa dos meus filhos, na casa das minhas amigas. Acho que estou ajudando, e não paro para pensar que a pessoa pode querer as coisas do jeito que estão, mesmo que para mim parecesse poder ser diferente. Eu a ouvi sem interromper. A dona Carminha da nossa rua, ela continuou. Me pediu para não entrar mais na cozinha dela depois que eu organizei as panelas dela por tamanho. Eu fiquei magoada na época. Achei que ela estava exagerando, mas agora eu entendo melhor o que ela devia estar sentindo. Eu respirei devagar. Eu não estou com raiva de você, eu disse. Só precisava ser honesta porque ficar quieta e esperar a semana passar não ia ser bom para nenhuma de nós duas. Ela assentiu com o tipo de aceno de quem chegou a algum lugar, não de quem está simplesmente concordando para acabar com a conversa. Posso pedir antes de qualquer coisa? Ela disse. Não precisa ser formal, não precisa ter cerimônia, só perguntar. Pode deixar comigo, ela disse. Ficamos em silêncio por um instante. Não foi um silêncio desconfortável. Foi o tipo de silêncio que vem depois que algo verdadeiro foi dito e ainda está assentando. Me desculpa pela caixa, ela disse. De verdade. Eu sei, eu disse. Ela pegou a xícara de volta, tomou um gole de café e então olhou pela janela da cozinha para o quintal lá fora. Esse pé de jabuticaba é lindo, ela disse. É, eu disse. Eu gosto de olhar para ele de manhã cedo. O meu marido desceu meia hora depois com aquela postura de quem desce preparado para encontrar uma situação difícil. Quando nos viu sentadas na bancada conversando sobre outra coisa completamente diferente, parou na entrada da cozinha com uma expressão que eu só conseguia descrever como alívio confuso. Café? Eu perguntei. Sim, ele disse com um sorriso pequeno que era mais gratidão do que alegria. Depois que a minha sogra foi tomar banho, ele ficou comigo na cozinha. Me olhou de lado por um segundo enquanto lavava a xícara. Correu bem? Ele perguntou. Correu, eu disse. Ele continuou me olhando com aquela expressão que ele às vezes tem e que eu não consigo nomear direito. Uma mistura de admiração e reconhecimento e algo mais fundo que fica embaixo das palavras. Eu devia ter segurado mais quando ela disse que ia dar só uma olhada no quarto, ele disse. Eu sabia que não ia ser só uma olhada e deixei passar. Eu sei, eu disse sem raiva, mas isso é algo que você pode mudar. Não é sobre ela ser como ela é. Ela vai continuar sendo. É sobre você aprender a dizer não quando precisa, mesmo que seja para a sua mãe, mesmo que seja incômodo. Ele sentiu devagar. Você acha difícil conversar com ela sobre essas coisas? Eu perguntei. Acho, ele disse. Tenho medo de magoar. Pus a minha caneca na pia e me virei para ele. André, você pode dizer as coisas com cuidado e ainda assim ser claro. Uma coisa não cancela a outra. O que você chama de não querer magoar é às vezes só não querer o desconforto da conversa. E aí o desconforto acaba ficando com outra pessoa, que geralmente sou eu. Ele me olhou por um momento longo. Você está certa, ele disse. Eu sei, eu disse e sorri. Os dias seguintes foram diferentes. A minha sogra perguntava antes de qualquer coisa. Posso pegar essa tigela? Posso colocar o livro aqui enquanto leio? Posso varrer a calçada ou você prefere deixar assim? Era uma mudança visível de hábito, um ajuste consciente que ela estava fazendo. E eu percebi que não era difícil para ela porque ela estava resistindo. Era um pouco difícil porque o hábito era antigo e automático, mas ela estava realmente tentando. E então aconteceu algo que eu não esperava. A gente ficou mais próxima. Tem algo que acontece quando você para de fingir que está tudo bem. O espaço que era ocupado pela tensão sem nome fica livre para algo mais real. E no lugar da tensão veio conversa de verdade. Numa tarde em que o meu marido havia saído para resolver umas coisas, a minha sogra e eu ficamos na sala tomando café com leite. Ela me contou coisas que eu não sabia sobre a infância do meu marido, sobre o que foi crescer com um pai que trabalhava por temporadas em outros estados, sobre como ela havia aprendido a cuidar dos espaços,
porque era a forma que ela encontrou de manter a casa parecendo intacta quando o marido dela não estava. Arrumando as coisas, ela sentia que controlava alguma coisa que não tinha como controlar de verdade. Eu ouvi com atenção de verdade, não com metade da atenção reservada para o que eu estava sentindo. Ouvi porque ela estava me contando algo real sobre ela mesma, e isso merecia atenção. Eu falei sobre a minha mãe. Não tudo, porque algumas coisas ainda travam na garganta quando eu tento falar, mas falei o suficiente para que ela entendesse por que a caixa importava. Ela ouviu sem interromper, sem apressar, sem dizer, você precisa seguir em frente, ou qualquer uma daquelas frases que as pessoas falam com boa intenção, mas que chegam erradas. Ela apenas ouviu. No final da tarde, quando o sol estava baixo e o quarto tinha aquela luz dourada que eu gosto, a minha sogra me perguntou se ela podia entrar no quarto de costura. Pode, eu disse. Ela entrou devagar, olhou para tudo, ficou um tempo de olho na janela e no pé de jabuticaba enquadrado lá fora. Agora eu entendo, ela disse. Entendo por que a cadeira fica ali. Ela olhou para a mesa, para a caixa de madeira no lado esquerdo. Como ela era? Ela perguntou. Eu segurei minha xícara com as 2 mãos, olhando para a caixa. Era uma mulher que ocupava os espaços com leveza, eu disse. Mas quando ela dizia algo de verdade, você sentia no ar inteiro. A minha sogra ficou quieta por um momento. Você tem algo dela além da caixa? Ela disse. Eu sorri um pouco. Tenho aquele jeito de não conseguir deixar as coisas tortas, eu disse. Ela era assim também. Qualquer quadro levemente inclinado, ela já estava ajeitando. Minha sogra deu uma risada baixa. Meu marido era assim com as plantas, ela disse. Morreu com 20 vasos no quintal de Valadares e eu tive que aprender a regar todos porque não tive coragem de deixar nenhum morrer. Ficamos em silêncio por um instante. As 2 naquele quarto pequeno, eu na cadeira e ela perto da estante, com o pé de jabuticaba lá fora e a luz da tarde entrando pela janela. Naquela última noite, jantamos juntas. A minha sogra quis fazer o frango ensopado dela, aquele que eu nunca consegui reproduzir em casa, por mais que tentasse. Eu fiz um arroz de forno que aprendi com a minha avó materna, com queijo por cima e uma camada fina de milho que minha mãe sempre acrescentava e que não está em nenhuma receita que eu já vi, mas que faz diferença. A cozinha ficou pequena com os 3, o meu marido tentando ajudar e sendo gentilmente dispensado pelas 2. A gente ria de alguma coisa, não me lembro mais do que. Uma história da minha sogra sobre uma confusão que ela havia se metido tentando arrumar a bolsa de uma amiga sem avisar durante uma viagem de ônibus. O meu marido nos observava da entrada com um sorriso de quem está vendo algo que não sabia que precisava ver. O jantar foi bom. O frango dela com o arroz de forno não é uma combinação que alguém planejaria, mas funcionou. E os 3 comemos demais e ficamos à mesa até tarde falando de coisas sem importância, que é o tipo de conversa de que eu mais gosto. No dia seguinte, levamos a minha sogra à rodoviária. Na hora de embarcar, ela me abraçou de um jeito diferente do abraço da chegada. Foi um abraço mais quieto, o abraço de quem está indo embora depois de ter ido a algum lugar que não estava no mapa. Obrigada por ser honesta comigo, ela murmurou no meu ouvido. É mais fácil quando as pessoas falam do que quando ficam quietas e fingem. É mais difícil também, eu disse. Mas vale-me. Ela recuou e me olhou. Vale muito mais, ela disse. No caminho de volta, o meu marido ficou em silêncio por um tempo e então falou, sem tirar os olhos da estrada. Eu preciso aprender a ter essas conversas com ela, antes de as coisas chegarem até você. Não é justo da minha parte esperar que você resolva o que eu deveria ter resolvido. Eu o olhei. É um exercício, eu disse. Não acontece de uma vez, mas o fato de você enxergar já faz diferença. Ele assentiu. Como você aprendeu a fazer isso? Ele perguntou. A dizer as coisas sem perder o afeto. Eu pensei na pergunta de verdade antes de responder. Me machuquei em silêncio por muito tempo. Segurei as coisas achando que falar ia estragar tudo. Até que um dia percebi que não era o falar que estragava, era o segurar. Não de uma vez, mas aos poucos. Como umidade na parede. Você não vê acontecendo, mas um dia olha e o estrago está feito. Ele ficou quieto. A gente pode ter conflito com as pessoas que ama, eu continuei. Conflito não é o fim do afeto.
Às vezes é o começo de um afeto mais honesto. Ele estendeu a mão e pegou a minha sobre o banco. Ficamos assim pelo resto do caminho. Quando cheguei em casa, fui direto para o meu quarto de costura. Sentei na cadeira, na posição certa, de frente para a janela. O pé de jabuticaba estava lá, um pouco mais carregado do que quando eu cheguei nessa casa, ou talvez eu estivesse simplesmente prestando mais atenção agora. Olhei para a estante com os tecidos no lugar, para o abajur no ângulo certo, para a caixa de madeira no lado esquerdo da mesa com a tampa encaixada direito. Fiquei lá por um tempo sem fazer nada, só existindo naquele espaço que era meu. Depois peguei o celular e mandei mensagem para minha amiga Patrícia. Ela foi embora. Deu tudo certo? Ela respondeu em menos de 1 minuto. Melhor do que eu esperava, eu disse. Ela demorou um pouco mais para responder dessa vez. A resposta, quando chegou, era uma mensagem longa que terminava com: eu sabia que você ia conseguir. Você tem esse jeito de enfrentar as coisas sem perder a delicadeza. Eu fiquei olhando para essas palavras por um tempo. Não é bem isso, eu pensei. É mais que eu aprendi que evitar tem um custo, e decidi que esse custo não vale mais. Quero ser honesta sobre uma coisa. Eu não sou uma mulher que não sente medo. Eu senti medo antes de conversar com a minha sogra naquela manhã. Medo de parecer controladora por causa de um quarto pequeno com uma máquina que não funciona. Medo de ela ir embora magoada e isso ficar entre mim e o meu marido por meses. Medo de estar exagerando, de estar fazendo grande uma coisa pequena, porque tem uma voz dentro da gente, especialmente das mulheres, que fica perguntando se você não está sendo dramática, se você não devia simplesmente deixar passar, se o espaço que você ocupa realmente merece tanto defender. Esses medos são reais. Eu o sinto. Mas aprendi aos 40 que medo é informação. Ele me diz que aquilo importa para mim. Cabe a mim decidir o que fazer com essa importância. O que eu fiz foi falar com cuidado, sem crueldade, sem acusação, mas sem engolir. E o mundo não desabou. A minha sogra não foi embora com raiva. O meu casamento não rachou. O meu marido não se fechou em defesa da mãe. O contrário aconteceu. Algo ficou mais firme, mais real, mais honesto. Tem uma coisa que a minha mãe costumava dizer e que eu não entendia direito quando era mais nova. Ela dizia que o espaço que você cuida diz muito sobre como você cuida de você mesma. Eu achava que ela estava falando de arrumar a casa, de ter organização, de manter as coisas no lugar. Fui entendendo com o tempo que não era isso. Ela estava falando sobre limites, sobre saber onde você termina e onde o outro começa. Sobre entender que defender o seu espaço não é egoísmo, é o gesto mais básico de respeito próprio que existe. E quando você faz isso com honestidade, sem briga, você cria espaço para que as relações ao seu redor fiquem mais honestas também. Casa não é sempre um lugar onde tudo é tranquilo. É onde as pessoas podem dizer: isso importa para mim, sem precisar se desculpar por isso. Onde os erros podem ser reconhecidos sem sacrificar o afeto. Onde 2 adultos podem se olhar depois de uma conversa difícil e ainda reconhecer quem o outro é. Eu quero esse tipo de casa, sempre quis, e estou aprendendo aos 40 que construir esse tipo de casa começa com a coragem de ser honesta. Primeiro consigo mesma sobre o que eu realmente sinto. Depois com as pessoas que eu amo sobre o que eu realmente preciso. Não é fácil, mas é o único jeito que eu encontrei de evitar acordar daqui a 10 anos, num espaço bonito que não me reconhece mais. O meu marido apareceu na porta do quarto de costura. Ficou ali por 1 segundo me olhando na cadeira. Quer tomar um café? Ele perguntou. Quero, eu disse. Ele foi para a cozinha. Eu fiquei mais um instante, olhando pela janela para o pé de jabuticaba, para a luz da tarde que começava a mudar de ângulo e para a caixa de madeira no canto esquerdo da última prateleira. Depois me levantei e fui fazer café com ele. Eu tinha 40 anos quando percebi que a máquina de costura da minha avó estava guardada há 4 anos num canto do quartinho de serviço, coberta com uma lona preta que meu marido tinha comprado para proteger ferramentas de obra. Não foi uma briga que me fez perceber. Não foi uma crise nem uma dessas noites em que você engole choro embaixo do travesseiro enquanto a pessoa do lado dorme sem saber de nada. Foi uma tarde comum de sábado, quando eu procurava um prendedor de cortina que tinha sumido e abri a porta daquele quartinho sem esperar por nada.
E lá estava ela. A Singer de 1974, cor creme com detalhes dourados, que minha avó usou por 30 anos para costurar vestidos de festa, consertar roupas do vizinho, fazer dinheiro quando meu avô ficou doente. A máquina que ela me deixou quando morreu, dizendo que eu tinha mãos de costureira e que não devia deixar isso morrer dentro de mim. Eu fiquei parada na porta por um tempo que não sei medir, e entendi, naquele momento, com uma clareza que dói e alivia ao mesmo tempo, que eu tinha me tornado uma pessoa que esconde as próprias coisas para não incomodar a casa dos outros. Mas deixa eu te contar como cheguei até ali, porque essa história não começa no quartinho de serviço. Ela começa 6 anos antes, quando eu era uma mulher de 34 anos, que acreditava que amor era suficiente para construir um lar dentro de uma casa que já tinha dono. Quando conheci meu marido, ele tinha 41 anos. Era técnico de manutenção industrial, trabalhava numa empresa de embalagens no ABC Paulista e morava com a mãe e a irmã mais nova numa casa de vila no Ipiranga. Me contou isso na 3ª vez que saímos, com a naturalidade de quem descreve o caminho do trabalho. O pai tinha morrido há 8 anos, deixado a casa para a mãe, e ele ficou porque a mãe não queria ficar sozinha, e porque a irmã ainda era nova, e porque, bem, era temporário, sempre temporário. Eu era professora de educação infantil numa escola municipal em Santo André. Morava num apartamento alugado de 2 quartos em São Caetano. Dividia com uma colega. Tinha uma vida organizada. Um dinheiro separado todo mês, um caderninho onde anotava cada gasto desde os 22 anos, porque minha avó tinha me ensinado que mulher que não sabe o que entra e o que sai nunca é dona de nada. Quando ele me contou que morava com a mãe e a irmã, eu pensei, um homem que não abandona a família. Pensei em responsabilidade. Pensei em tudo, menos no que aquilo significava para a vida que íamos construir juntos. A minha sogra, nos primeiros meses, era exatamente o tipo de pessoa que te faz acreditar que sogra difícil é invenção de roteirista de novela. Ela me ligava antes dos almoços de domingo para perguntar se eu preferia frango ou carne. Perguntava da escola com uma atenção que parecia genuína. Me chamava de filha com uma frequência que eu interpretei como carinho. Numa tarde de domingo, me ensinou a fazer o cuscuz dela, do jeito que a mãe dela ensinava, e eu saí de lá pensando que tinha ganhado uma família. A primeira rachadura apareceu quando, depois de 1 ano e meio de namoro, começamos a falar em casamento. E junto com o casamento, veio a conversa sobre onde morar. Meu marido disse que o plano era ficar na casa da vila por um tempo, só para juntar dinheiro, só para planejar direito, só até decidir o que queriam. 1 ano, ele disse, talvez menos. A minha sogra ia adorar ter mais companhia. Eu devia ter pedido para ele colocar isso por escrito. Devia ter entendido que temporário na língua que ele falava não tinha data de validade. Mas eu tinha 34 anos, estava apaixonada e achava que desconfiança era coisa de quem não confiava no próprio relacionamento. Casamos numa cerimônia pequena, bonita, numa chácara alugada em Mauá, com 60 pessoas que eram de verdade importantes para nós dois. Eu encerrei o contrato do apartamento em São Caetano, coloquei meus móveis num galpão de self-storage no Tatuapé e trouxe para casa da vila o que cabia no quarto que seria nosso. Minhas roupas, meu computador, as caixas de material de aula, os livros e a máquina de costura da minha avó, que instalei num canto da janela onde entrava luz boa de manhã. Na primeira semana, a máquina ainda estava lá. Na segunda semana, ela tinha sido empurrada para trás da cômoda. Quando perguntei, minha sogra disse, com a leveza de quem comenta sobre o tempo, que a máquina ocupava muito espaço na circulação e que ela tinha simplesmente organizado melhor o ambiente para mim. Eu agradeci sem dizer o que pensava, e guardei aquela informação junto com todas as outras que viriam depois. A casa da vila funcionava segundo uma lógica própria que eu fui aprendendo na marra. A televisão da sala era ligada às 18 horas para a novela, e se você estava usando o espaço para outra coisa antes disso, era gentileza sua se recolher. A pia da cozinha não podia ter louça acumulada por mais de 20 minutos, então se você começava a cozinhar, tinha que lavar tudo enquanto o alimento ainda estava no fogo, senão sua sogra passava por ali e lavava sozinha sem falar nada, e o silêncio dela pesava mais do que qualquer comentário.
A máquina de lavar tinha uma fila que eu nunca entendi completamente, mas que era real e absoluta, e se você colocava a roupa fora da ordem, ela tirava sem avisar e deixava dobrada em cima da tampa. Eu tentei, nos primeiros meses, me encaixar naquilo. Tentei aprender as regras, respeitar os ritmos, caber dentro do que já existia. Fui entendendo aos poucos que não era possível me encaixar porque o espaço não tinha sido projetado para me acomodar. Tinha sido projetado para funcionar de um jeito específico, e eu era uma variável que precisava se ajustar, não um elemento que transformasse o sistema. Meu marido via tudo isso e não dizia nada. Não era um homem ruim. Era alguém que tinha aprendido em 41 anos que o caminho mais curto para a paz doméstica era o silêncio. Quando eu tentava conversar sobre algum episódio específico, ele ouvia com atenção, concordava com a cabeça, dizia que entendia, que a minha sogra tinha um jeito difícil, mas tinha um coração bom, e que a gente precisava ter paciência. Paciência era a palavra que aparecia sempre, como se o que eu sentia fosse uma questão do meu temperamento e não de território. No terceiro ano, minha cunhada arrumou um namorado que morava em Campinas e começou a passar os fins de semana fora. Com ela fora, a casa ficou com 3 pessoas em vez de 4, e eu achei que o espaço ia respirar diferente. Mas o que aconteceu foi o contrário. Com menos gente para dividir a atenção, a dinâmica ficou mais concentrada, e eu percebi com mais clareza o que antes estava diluído. Minha cunhada chegava na cozinha e pegava o que queria sem verificar hierarquia nenhuma. Deixava as roupas para lavar em qualquer dia. Quando a mãe mudava o canal da televisão sem perguntar, ela mudava de volta sem criar situação. Para minha cunhada, aquela casa era a casa dela. Para mim nunca tinha sido assim. No 4º ano, eu comecei a acordar mais cedo do que precisava. Era um hábito que desenvolvi sem perceber, e só entendi o motivo quando, numa manhã de domingo em que fiquei na cama mais tempo, minha sogra abriu a porta do quarto sem bater para me chamar para o café da manhã. Meu marido dormia do meu lado. Eu estava acordada, lendo. Ela não se desculpou por entrar sem avisar, só fez o convite, esperou a resposta, e quando eu disse que ia descer em breve, ela disse tudo bem num tom que sugeria que não estava tudo bem, e fechou a porta com um cuidado que fez mais barulho do que se tivesse batido. Eu acordava cedo porque o quarto que deveria ser meu não tinha a privacidade básica que qualquer casal merece. Era mais fácil já estar de pé do que ser encontrada deitada. A cena que mudou tudo aconteceu numa quarta-feira à noite. Minha sogra tinha convidado a vizinha de cima para jantar, uma senhora que eu via com frequência e que me tratava com a cordialidade de quem não tem certeza do que é o meu papel naquele ambiente. Éramos as 3 à mesa porque meu marido tinha ficado trabalhando até tarde e avisado que ia chegar depois da janta. A conversa foi para reformas, para valorização dos imóveis no Ipiranga, para como o bairro tinha mudado nos últimos anos. A vizinha comentou que era admirável como minha sogra tinha mantido a casa tão bem cuidada depois de ficar viúva. E minha sogra inclinou a cabeça levemente, com aquele sorriso de quem recebe um elogio que estava esperando, e disse com a naturalidade de quem faz uma observação sobre a horta: graças a Deus. E meu filho ficou, né? Então tem a presença masculina ainda. A Renata se adaptou bem. É quietinha, não bagunça nada. Fica no cantinho dela, sabe como é. Fica no cantinho dela. Eu tinha o garfo na mão. Continuei com o garfo na mão. Olhei para minha sogra, depois para a vizinha, que concordou com a cabeça como se aquilo fosse um elogio. Procurei alguma reação em mim que fosse raiva, que fosse choro, que fosse qualquer coisa que precisasse ser contida. Mas o que encontrei foi diferente. Foi uma espécie de silêncio muito fundo, muito límpido, como quando a água para de se mover e você consegue ver o fundo com clareza total. Depois que a vizinha foi embora, eu lavei a louça enquanto minha sogra guardava as sobras. Meu marido chegou enquanto eu secava as panelas, me deu um beijo na bochecha, perguntou se tinha sobrado alguma coisa para comer. Ninguém falou sobre o que tinha sido dito. Eu fui dormir com aquela frase passando e repassando na cabeça. Quietinha, não bagunça nada, fica no cantinho. Em 4 anos, o máximo que eu tinha conquistado naquele espaço era a aprovação de não atrapalhar. Tinha me tornado invisível com tanto esforço que a invisibilidade tinha virado o único atributo que alguém notava em mim.
Naquela madrugada, enquanto meu marido dormia, eu fui até a cozinha, sentei no banco da bancada, peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Tinha um valor na minha conta poupança que me surpreendeu por um segundo, e depois não me surpreendeu mais, porque eu era professora de educação infantil, mas era também neta da minha avó, que tinha me ensinado desde os 12 anos a separar uma parte de qualquer dinheiro que entrasse. Não importava quanto fosse, não importava o mês. Eu poupava porque a minha avó tinha me dito que mulher que não tem o seu, não pertence a lugar nenhum de verdade. Poupava porque nunca me senti completamente em casa naquela casa. Poupava de um jeito instintivo que, de madrugada, olhando para aquele número na tela, começou a fazer um sentido diferente. Fechei o aplicativo, não disse nada para ninguém, mas alguma coisa tinha começado a se mover. Eu ensinava criança de 4 a 6 anos havia 14 anos, mas nos últimos 2 tinha começado a fazer uma coisa paralela que me dava uma satisfação que a sala de aula já não conseguia sozinha. Costurava em casa, nos fins de semana, peças sob encomenda para conhecidas. Começou com um vestido de festa para a sobrinha de uma colega, depois veio uma roupa de noiva simples, depois adaptações de roupa para uma senhora do bairro que tinha dificuldade de encontrar tamanho no comércio. Tinha 3 clientes regulares e uma fila de espera que eu segurava porque não tinha espaço nem estrutura para crescer. Costurava no quarto, com a máquina da minha avó num canto da escrivaninha, a porta fechada, pedindo licença para o espaço que não era meu. Comecei devagar a pensar na possibilidade de transformar aquilo em algo mais sério. Precisaria de um espaço, não um ateliê grande, não uma estrutura cara, mas um lugar meu, com endereço fixo, onde eu pudesse receber clientes, trabalhar com as máquinas sem pedir licença e montar a organização que um trabalho de costura profissional precisa. Comecei a pesquisar salas comerciais com a mesma disciplina de quem pesquisa qualquer coisa com seriedade, sem pressa, sem plano definido ainda nos intervalos do almoço, nas madrugadas antes de todo mundo acordar. Quando meu marido perguntava o que eu estava fazendo no celular, eu dizia que estava resolvendo coisa de trabalho. Não era mentira, era uma omissão que eu precisava fazer, porque eu sabia que qualquer conversa sobre sair da casa da vila terminaria com um telefonema da minha sogra antes do jantar. Levei 5 meses pesquisando. Vi salas pequenas demais, prédios em regiões que não funcionavam para o tipo de cliente que eu atendia, contratos de aluguel com reajustes abusivos. Então, numa sexta-feira de tarde, recebi uma mensagem de uma corretora que eu tinha consultado brevemente numa visita. Tinha entrado no portfólio dela um espaço no térreo de um sobrado em Vila Prudente. Uma sala ampla, banheiro próprio, entrada independente pela rua lateral, quintal pequeno nos fundos com cobertura. Aluguel dentro do que eu já faturava com as 3 clientes fixas. E no final da mensagem, uma linha a mais. A proprietária também considera venda. Se tiver interesse, conversamos. Respondi em 10 minutos, dizendo que queria visitar. Fui numa manhã de sábado, com a desculpa de que ia pegar material numa loja de tecidos na região. A corretora me encontrou na frente do sobrado. Entramos pela lateral. Ela abriu a porta e ficou parada, me deixando olhar. A sala tinha janelas voltadas para o quintal, e a luz da manhã entrava de um jeito que parecia proposital, como se o espaço estivesse se apresentando. O piso era de taco antigo, levemente desgastado, do tipo que você limpa uma vez e vira beleza. As paredes eram brancas, com manchas de umidade no rodapé, que precisavam de atenção, mas a estrutura era boa. O quintal tinha uma mangueira velha que fazia sombra sobre a cobertura de fibrocimento. Eu parei no centro da sala e fiquei quieta por um momento. Pensei no quartinho de serviço lá na casa da vila, pensei na Singer coberta pela lona preta, pensei em quantas vezes eu tinha encolhido para caber dentro de um espaço que nunca tinha sido pensado para me ter. Perguntei o valor de venda. Fiz as contas de cabeça ali mesmo, de pé no meio da sala. Pedi um dia para pensar. Não foi um dia. Foram 3 semanas de análise do tipo que eu fazia mentalmente desde sempre, mas dessa vez com planilha de verdade. Projeções de faturamento, cenário pessimista, cenário realista, reserva de emergência, margem de segurança. Consultei uma advogada indicada por uma colega de escola que tinha passado por processo de compra de imóvel recentemente.
Entendi minha situação jurídica com precisão antes de tomar qualquer decisão, porque eu era neta da minha avó e sabia que sentimento bonito sem planejamento não paga conta. Os números fecharam. Assinei a escritura numa segunda-feira de manhã. Saí do cartório. Entrei numa padaria na esquina do sobrado. Pedi um café com leite e um pão na chapa. Sentei numa mesa de fora, na calçada, e olhei o movimento da rua. Tinha um documento na bolsa que dizia que aquela sala era minha, sem histórico anterior que eu precisasse respeitar, sem regra não escrita que eu precisasse deduzir, minha, com meu nome, com minha assinatura. Terminei o café e fui trabalhar. Contratei um pedreiro indicado por um pai de aluno para fazer o necessário no espaço, rebocar o rodapé, trocar o piso do banheiro, instalar pontos elétricos adequados para as máquinas de costura, colocar uma pia na sala. Nada estrutural. Só o suficiente para transformar aquele lugar no que eu precisava que ele fosse. Ia lá toda terça-feira depois da escola, com a desculpa de visita a uma colega no bairro para acompanhar o andamento. Numa dessas visitas, a reforma estava quase pronta. Entrei pela porta lateral, as paredes recém-pintadas num branco que não era frio, a janela aberta, cheiro de tinta e madeira velha misturados. Andei pelos 2 cômodos devagar, coloquei a mão na parede ainda levemente áspera da tinta nova. Fiquei parada no centro da sala maior, no lugar onde eu ia instalar a bancada de corte, e entendi de um jeito que não foi intelectual. Foi físico, dentro do meu próprio corpo, que aquele era o primeiro espaço adulto que seria completamente meu. Saí de lá com os olhos marejados. Não de tristeza, de reconhecimento. Voltei para casa da vila naquela noite, jantei com os 2, ajudei a recolher a cozinha, enquanto minha sogra me contava sobre uma desavença com a feirante por causa do preço do tomate, eu fui dormir com a certeza quieta de quem sabe o que vem a seguir. Nas semanas seguintes, comecei a retirar minhas coisas da casa da vila com uma organização que seria excessiva para qualquer outra coisa. Não tudo de uma vez, que eu geraria perguntas, mas por categorias, em ordem de importância, sem pressa. Primeiro os documentos. Depois as coisas com história, as fotos da minha família, as cartas que eu guardava numa caixinha de sapato desde a faculdade, o caderninho de gastos que eu mantinha desde os 22 anos. Depois as roupas fora de estação, que somem do armário sem que ninguém perceba porque ninguém está usando. Levava uma sacola de cada vez. Nos dias em que saía para a escola, deixava no espaço de Vila Prudente, que ia se tornando meu enquanto eu ainda vivia no deles. Meu marido não perguntou nada. Não notou, ou fingiu não notar. Aprendi nesses 4 anos que às vezes é impossível distinguir as duas coisas. Foi nesse período que ouvi a conversa que confirmou o que eu já sabia, mas que eu precisava escutar em voz alta para aceitar de vez. Era um domingo. Eu tinha voltado mais cedo do mercado porque a fila estava pequena. Entrei pela porta da cozinha sem fazer barulho, como sempre. Minha sogra estava na área de serviço, falando ao telefone, a voz alta o suficiente para chegar até o corredor. Parei quando ouvi meu nome. Ela não estava falando mal de mim. Não era isso. Ela dizia para quem quer que estivesse do outro lado: a Renata é educada, é limpa, mas ela não é minha filha, ela é diferente. Eu tenho 67 anos, já criei meus filhos, já fiz minha parte. Não consigo passar o resto da vida me perguntando se posso circular pela minha própria cozinha do jeito que eu gosto. Já falei pro meu filho que ele precisa resolver isso logo. Não tenho mais idade para ficar enrolando. Fiquei parada no corredor por um momento. Depois fui pro quarto, fechei a porta com cuidado, sentei na beira da cama. Não senti raiva. Senti aquela coisa estranha que acontece quando uma suspeita antiga finalmente recebe confirmação oficial. Um alívio desconfortável. Ela também sabia que a situação estava errada. A diferença era que a solução dela era que eu fosse embora. E o meu plano era que eu já estava indo, mas do meu jeito, no meu tempo, com o meu endereço me esperando a 20 minutos dali. Naquela noite, depois do jantar, pedi para conversar com meu marido no quarto. Fechei a porta, sentei na cadeira da escrivaninha, ele ficou em pé encostado na cômoda. Comecei com calma, sem drama, com a precisão de quem escolheu as palavras com antecedência. Disse que tinha ouvido a conversa da tarde. Disse que entendia como minha sogra se sentia. Disse que queria saber o que ele pensava sobre tudo aquilo, não o que ela pensava. O que ele, especificamente ele,
Pensava sobre o jeito que a gente estava vivendo. Ele passou a mão no rosto, fez aquela pausa que eu conhecia tão bem, a pausa de quem calcula qual resposta vai gerar menos conflito. Então disse que a minha sogra tinha um jeito difícil de se comunicar, que eu precisava entender que era assim que ela funcionava, e que não era pessoal. Eu olhei para ele por um segundo antes de continuar. Perguntei se ele sabia que eu depositava minha parte das despesas da casa numa conta conjunta todo mês. Condomínio, mercado, conta de luz, gás, o conserto do portão quando quebrou, a dedetização que fizeram em março. Ele disse que sabia. Perguntei se a minha sogra sabia disso. O silêncio dele durou um segundo a mais do que devia. E esse segundo foi a resposta. Por 4 anos, eu tinha contribuído todo mês sem falta, e esse dinheiro ia para uma conta que ele administrava, e a minha sogra nunca tinha sido informada. Na versão dela, eu era uma nora que morava na casa dela de favor, comia a comida dela, usava as instalações dela, ocupava o espaço dela sem dar nada em troca. Na versão dela, eu era uma conveniência disfarçada de família. Eu disse isso a ele com uma voz mais calma do que eu sabia que era possível naquele momento. Disse que por 4 anos eu tinha pagado para ser tratada como hóspede, que ele tinha estado presente em cada um daqueles episódios e não tinha dito nada, que o dinheiro que eu tinha guardado era fruto do meu trabalho, da minha disciplina, dos anos que eu tinha passado construindo uma reserva antes mesmo de te conhecer, e que eu tinha usado esse dinheiro para construir alguma coisa completamente minha. Ele ficou em silêncio. Não era o silêncio de quem está processando o que ouviu. Era o silêncio de quem já sabe que não tem resposta que funcione. Olhou para a cômoda, depois para o chão, depois para um ponto no meio do caminho que não era nada. E foi nesse silêncio que eu entendi, com uma clareza final e tranquila, que não havia nada ali para consertar. Não era um mal entendido, não era uma fase difícil que ia passar com paciência e conversa. Era a estrutura inteira de um casamento construído sobre uma base onde eu nunca tinha sido tratada como igual, onde minha presença era tolerada e minha contribuição era invisível. Saí do quarto, fui à cozinha, bebi um copo de água e voltei dormir ao lado dele sem falar mais nada. Havia um plano. O plano era melhor do que a briga. Liguei para minha advogada no dia seguinte, na hora do recreio, de dentro do meu carro no estacionamento da escola. Conversei sobre minha situação legal com todos os detalhes que ela precisava para me orientar corretamente. Entendi o que era meu, o que precisava ser assegurado antes de qualquer passo seguinte e quais eram as próximas etapas. A conversa durou 40 minutos. Saí com um mapa, continuei a rotina por mais 2 semanas. Acordava, tomava café, ia para a escola, voltava, jantava, ajudava a recolher a cozinha, ouvia conversa sobre feirante e portão e vizinho, ia dormir. Por fora, absolutamente nada tinha mudado. Por dentro, eu estava terminando de desmontar 4 anos da minha vida, sacola por sacola, levada para Vila Prudente toda terça-feira depois da aula. Na última semana, embrulhei a máquina de costura da minha avó com o cobertor que eu usava quando era criança. Tirei a lona preta do pedreiro que estava em cima dela, limpei com um pano úmido a placa de metal com o nome Singer, os detalhes dourados, a manivela lateral, botei dentro de uma caixa grande com espuma nas bordas. Ela foi a última a sair. Na sexta-feira seguinte, combinei com uma pequena empresa de mudança indicada pela minha advogada. 3 rapazes, um caminhão médio, uma lista com foto de cada item para não haver dúvida. Horário marcado para as 8 da manhã. Meu marido saía toda sexta às 8h30 para a academia, sem exceção. Minha sogra tinha consulta médica às 9, numa clínica a 15 minutos de casa, voltava por volta das 11. O caminhão chegou às 8 em ponto. Eu já estava acordada há 2 horas. Os 3 rapazes trabalharam com uma organização que eu tinha pedido expressamente. Rápido, sem barulho desnecessário, sem dúvida sobre o que levar, porque a lista era clara. Os móveis que eu tinha comprado com nota no meu nome, os equipamentos de trabalho, a máquina de costura embalada, as plantas que eu cultivava no parapeito da janela do quarto, as caixas que tinham saído às terças ao longo de semanas. Às 10h20, o caminhão estava quase pronto. Faltava o último volume quando eu ouvi o portão da garagem abrindo. Minha sogra tinha saído mais cedo da consulta porque o médico tinha sido chamado para emergência e desmarcado.
Ela entrou pelo portão lateral, viu o caminhão na rua, viu os rapazes, ficou parada no meio do quintal com a bolsa na mão e a chave do carro entre os dedos. Ficou olhando para mim, depois para o caminhão, depois para os rapazes, numa sequência que se repetiu umas 3 vezes, enquanto a cena ia tomando forma na cabeça dela. "O que está acontecendo aqui?" ela disse. Não era uma pergunta. Era o começo de um entendimento que ela ainda estava resistindo. "Estou indo embora", eu disse. Simples, direto, sem elevar a voz. Ela ficou parada como se o chão tivesse mudado de consistência. "Para onde você vai, Renata? Você tem para onde ir? Não avisou, não conversou com a gente? Não é assim que se faz." Eu me afastei para deixar o rapaz passar com o último volume. "Meu marido vai saber de tudo", eu disse. "Ele tem celular, pode ligar para ele." Ela pegou o celular. Ouvi a voz dela crescendo enquanto o caminhão era fechado, a dificuldade de quem tenta organizar uma situação que não está se desenrolando do jeito esperado. Quando o último rapaz me entregou o formulário para assinar, eu assinei, agradeci os 3, e dei uma última volta pelo espaço que eu ocupava naquela casa. O quarto estava vazio. A cama de casal tinha ficado porque não era minha. A cômoda escura que nunca foi minha tinha ficado. As marcas nas paredes onde os quadros tinham estado. O parapeito da janela onde as plantas tinham ficado por 4 anos, deixando marcas circulares na tinta. Peguei a bolsa e desci a escada pela última vez. Minha sogra estava na sala com o celular ainda na mão, olhando para o espaço com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela nos 4 anos em que a conhecia. Não era raiva. Era a expressão de quem acaba de perceber que avaliou uma situação completamente errado. Ela disse meu nome. Disse que a gente precisava conversar, que tinha sido um mal-entendido, que as coisas podiam ser resolvidas de outro jeito. Eu parei na porta, me virei para ela, chamei pelo nome dela pela primeira vez. Sempre tinha sido senhora, sempre tinha sido aquela deferência que eu mantinha como parte do esforço de ser a nora que não bagunça o funcionamento da casa. "Dona Célia", eu disse, "por 4 anos eu deposito minha parte das despesas dessa casa todo mês sem falta. A senhora nunca soube porque meu marido nunca contou. Mas eu sei o que eu fiz, e agora eu tenho meu espaço. Então eu vou." Ela abriu a boca, depois fechou, olhou ao redor como se os móveis da sala pudessem explicar o que estava acontecendo. "Mas as despesas daqui", ela disse. "Quem vai ajudar com as despesas daqui?" "As despesas da senhora são responsabilidade da senhora", eu disse. "As minhas, eu já sei como pagar." Saí. Fechei o portão de metal com uma delicadeza quase absurda perto de tudo. Entrei no meu carro. O caminhão já tinha dobrado a esquina. Liguei o carro e saí daquela rua. Árvores passando dos 2 lados, o sol da manhã batendo no para-brisa. Não olhei pelo retrovisor. Meu marido me ligou 35 minutos depois. Eu estava em Vila Prudente, acompanhando a entrada dos móveis, quando decidi atender. Ouvi a voz dele, tensa e confusa ao mesmo tempo, perguntando o que tinha acontecido, onde eu estava, se eu tinha ido para a casa de alguém. "Estou na minha casa", eu disse. Silêncio. "O que casa?", ele disse. "Você alugou um apartamento sem me contar?" "Comprei um espaço comercial em Vila Prudente, uma sala no térreo de um sobrado. Registrei no meu nome 2 meses atrás. Estou transformando num ateliê de costura." O silêncio dessa vez durou mais pesado, do tipo que preenche o espaço antes de uma pergunta que a pessoa não sabe responder. "Como você conseguiu esse dinheiro?", ele disse. "Você estava guardando sem me contar." "Estava guardando há anos." "Você sabia que eu poupava?" "Sabia." "Mas você nunca perguntou quanto? Nunca perguntou o que eu pretendia fazer?" "Renata." A voz dele mudou de tom. "O dinheiro que você ganhou durante o casamento pertence ao casal. A gente precisava ter tomado essa decisão junto." Respirei fundo antes de responder. Tinha me custado muito chegar até ali e eu não queria perder a precisão agora. "Por 4 anos eu contribuí todo mês com as despesas da casa da sua mãe. Sua mãe passou esse tempo me tratando como se eu fosse uma visita que ficou tempo demais, como alguém que não pertence, como alguém que fica no canto e não atrapalha. Você esteve presente em cada um desses momentos e escolheu o silêncio.
O dinheiro que eu poupei é resultado do meu trabalho e dos anos que passei construindo uma reserva antes de você. Eu usei esse dinheiro para construir algo completamente meu. Te recomendo falar com um advogado para entender os aspectos legais do processo. Eu já tenho o meu. Desliguei. Os rapazes continuavam montando os móveis no espaço. Eu fui até a janela e encosei a testa no vidro por um segundo. Olhei a rua arborizada lá embaixo. Uma mulher passando com um carrinho de bebê, um homem abrindo a persiana da banca de jornal, um ônibus dobrando a esquina. Uma rua comum. Numa tarde comum, e eu estava de pé num espaço que tinha o meu nome no documento. Naquela noite, depois que os rapazes foram embora e os móveis estavam no lugar, instalei a máquina de costura da minha avó na bancada que eu tinha mandado fazer junto à janela, onde a luz da tarde entrava limpa e comprida. Fiquei olhando para ela por um momento. Singer de 1974, cor creme com detalhes dourados, a placa de metal com um nome levemente desgastado do uso. Uma pequena irregularidade no pedal que minha avó dizia que era a personalidade dela, que máquina boa tem defeito que o dono conhece. Ela tinha ficado guardada 4 anos numa lona preta de pedreiro. Agora estava na janela, onde sempre deveria ter estado. Sentei no chão. Encostei as costas na parede recém-pintada e ouvi os sons da cidade lá fora. Um ônibus, uma conversa passando na calçada, uma criança em algum quintal da rua. Era um silêncio diferente de qualquer coisa que eu tinha conhecido nos últimos anos. Não era o silêncio de quem aprendeu a se calar para evitar conflito. Era o silêncio de quem está no lugar certo. Nos meses seguintes, a vida foi se reorganizando, com uma clareza que me surpreendeu pela velocidade. Abri o ateliê formalmente, com o CNPJ, com uma plaquinha na porta do sobrado com o nome da empresa e o meu nome embaixo. As 3 clientes fixas fizeram a transição sem nenhuma pergunta. Uma delas ampliou o escopo do serviço quando viu que eu tinha infraestrutura própria. Comecei a receber indicações. Em 3 meses, tinha mais trabalho do que conseguia dar conta sozinha, e contratei uma ajudante 2 dias por semana. Uma moça que estava terminando o curso técnico de costura e que aprendeu rápido. O processo de separação foi conduzido pelos advogados, sem cenas públicas, com o distanciamento necessário para que os dois saíssem com o que era de cada um. Semanas depois, recebi uma mensagem da minha sogra, de um número que eu não tinha salvo, perguntando se eu não tinha exagerado, se não tinha sido tudo um mal-entendido que ainda dava para resolver. Li a mensagem 2 vezes com atenção. Depois coloquei o celular na bancada e fui preparar o café da manhã. Não respondi. Não por mágoa, não por raiva. Não respondi porque algumas conversas chegam tarde demais e porque eu não tinha mais nada a esclarecer para quem nunca quis enxergar o que estava bem na frente. O que ficou desse período não é uma cicatriz, é clareza. É uma coisa simples o suficiente para caber numa frase que levei 4 anos para entender de verdade. Ter o seu não é sinal de desconfiança, não é egoísmo, não é falta de amor. É a diferença entre participar de um relacionamento e simplesmente habitar um espaço que tolera sua presença enquanto você não ocupar espaço demais. Fiquei 4 anos numa casa onde meu nome não constava em nenhum documento, onde minha contribuição mensal financiava uma estrutura que me tratava como hóspede, onde minha presença era descrita em conversa de jantar como algo que não perturbava. Fiquei por razões que eu entendo agora. Amei de verdade meu marido. Acreditei que o problema era o ambiente, não a fundação. Tive medo de ser a pessoa que destrói uma família indo embora. A esperança durou mais do que devia. Como sempre dura. Mas o que aprendi de verdade é que aguentar não é o mesmo que ser leal. É um hábito que as pessoas confundem com virtude porque ninguém ensina a diferença. Hoje, quando subo a escada do sobrado depois de um dia longo, paro um segundo antes de colocar a chave na fechadura, ouço o clique da tranca, abro a porta e entro num espaço que tem o meu nome na plaquinha, os móveis nos lugares que eu escolhi, as plantas no parapeito, o café no armário da pequena copa que mandei montar no corredor, e a máquina de costura da minha avó na bancada da janela, cor creme com detalhes dourados, a luz da tarde entrando de cima, iluminando a irregularidade do pedal, que é o que dá personalidade a ela. No lugar certo, finalmente no lugar certo. Depois de 4 anos guardada numa lona preta de pedreiro,
e uma mulher que demorou um pouco mais do que devia para entender que quem sabe o que vale não esconde o que tem no quartinho de serviço de ninguém.